Fala galera, tô de volta para agora a gente discutir um conteúdo muito fera, moçada. A gente vai falar sobre treinamento de força voltado para hipertrofia. Nesta primeira videoaula, então, deste módulo de treinamento de força, eu vou conceituar a força para vocês e vou mostrar como é que o nosso organismo se organiza para aumentar a quantidade de força para que você consiga treinar com maior eficácia, beleza? Então fica ligado que vem muita coisa boa por aí. Vai! Então, moçada, a gente vai falar sobre treinamento de força voltado para hipertrofia muscular. Como é que a gente começa falando sobre isso? Ora, primeira coisa que a gente tem que fazer é conceituar a força. Eu já sei qual é o conceito de força, beleza. Já sabe? Vamos ver se você sabe mesmo, tá bom? Então, galera, é o seguinte, a força, de acordo com Valdir Barbante, tá bom? É a capacidade que o músculo tem de gerar tensão contra uma resistência no sentido de vencer, de ser vencido ou de igualar essa resistência. Então vamos levar em consideração alguns aspectos aqui. Quando a gente fala que você está vencendo a resistência, nós estamos nos referindo a uma ação concêntrica, tá? Uma atividade concêntrica na qual haverá encurtamento do músculo. Na fase excêntrica, você perde para a resistência. Então, seu músculo ele vai alongar, você vai então sofrer uma perda para a resistência, porque a resistência então está fazendo com que você estenda o seu músculo, você alongue o seu músculo. E quando a gente fala de igualar a força, a gente está referindo-se aqui a uma contração chamada de contração isométrica, na qual você não perde nem ganha da resistência, você simplesmente iguala, você fica segurando essa resistência. Tudo bem? Galera, a força possui alguns componentes e a gente precisa destrinchar todos esses componentes para que o nosso estudo fique um estudo redondinho, fique um estudo bonitinho, para que você saia daqui dessa videoaula sem nenhuma dúvida. Mas caso você tenha alguma dúvida, o que você faz? Você vem aqui embaixo, comenta, tá bom? Divulga, curte, compartilha, enfim, vamos para cima, tá? Então, componentes da força muscular. Nós temos basicamente 4 componentes da força muscular. A força que é chamada de absoluta, a resistência muscular, a potência muscular e a força máxima. Força máxima não é a mesma coisa que força absoluta, não. São coisas diferentes e a gente vai já ver os conceitos disso aí. Então, de acordo com Barbante, nós temos basicamente esses 4 componentes. Nós temos alguns outros componentes, mas eles acabam se entrelaçando e formando esses 4 componentes aí, e são eles que nós vamos destrinchar agora. Tudo bem? Então, a força absoluta, pessoal, é a força máxima de uma pessoa sem nenhuma consideração ao seu tamanho corporal, tá bom? Ou seja, galera, é a força máxima que a pessoa pode conseguir fazer independente do seu tamanho. Mas, isso está dizendo que é força máxima. Não, calma, por quê? Porque existem ainda alguns detalhes referentes a essa força absoluta. Já que quando você realiza uma força absoluta, você tem então a retirada da atividade dos mecanismos inibitórios que são defensivos para o nosso organismo. Então vejam bem, vocês já devem ter passado por uma situação ou conhecido alguém que fala assim: cara, o negócio caiu ali, eu não sei como eu tive força para levantar aquilo, eu não sei como eu consegui empurrar aquele negócio pesado, enfim.
Olha só, lá no livro do Will Moricosti, por exemplo, ele conta a história de um garotinho que estava ajudando seu pai na oficina de casa e aí o carro escorregou do macaco, o garoto conseguiu fazer força para tirar o carro de cima do pai dele e salvou a vida do pai. E isso acontece, tá? Isso é força absoluta. Os mecanismos inibitórios que são protetivos para as nossas articulações e para os nossos músculos, muitas vezes eles acabam sendo desativados para você poder conseguir realizar a sua força absoluta, beleza? Quando a gente fala, pessoal, então de força máxima, a gente já tem algumas variações aí. Olha só, essa questão aí, por exemplo, do Ronnie Coleman, tá bom? A força máxima é o valor mais alto de força obtido durante uma contração voluntária máxima contra uma resistência. Peraí, a força absoluta também não é isso? Galera, só que assim, a força absoluta ainda está acima da força máxima. Ainda está acima da força máxima, tudo bem? E já lá no livro do Jonato Prestes, tá bom? Prestes et al. 2016, um livro fantástico, eu recomendo a leitura, tá bom? Prescrição e periodização do treinamento de força em academia. Lá naquele livro, então, eles falam o seguinte, que a força máxima é a quantidade máxima de tensão que o músculo pode gerar durante ações concêntricas, excêntricas ou isométricas. E aí a gente já começa a verificar algumas questões bem importantes aqui. Na força excêntrica você consegue produzir mais força do que... na contração excêntrica ou na ação excêntrica você consegue produzir mais força do que na isométrica e, consequentemente, do que na ação concêntrica. Tudo bem? E, por fim, tá? A resistência de força é a capacidade de um músculo de exercer tensão repetidamente ou de manter uma contração estática durante um tempo prolongado. Então vamos lá, galera. Você vai ali e faz um teste para avaliar sua resistência abdominal. Você faz aquele teste abdominal modificado durante 30 segundos. Fez ali aquele teste. Aquele teste mediu tua força máxima? Não. Mediu tua potência? Não, não mediu. Mediu a força absoluta? Não. Mediu a tua resistência de força, a tua resistência muscular. O tempo de contração foi prolongado. 1 minuto é um tempo prolongado? Para um grupamento muscular pode ser. Neste caso, é prolongado, tá bom? Então, isso representa resistência de força, beleza? E um segundo conceito, é a habilidade de manter a produção de força por um tempo prolongado, tá? Desculpa, tem um erro de digitação, tá aqui, tá, pessoal? Não é por tempo prolongado, é por um tempo prolongado ou durante muitas repetições em determinados exercícios. Ah, por que tu não para e edita? Cara, editar dá muito trabalho, vai assim mesmo. Aqui é raiz, meu amigo, aqui é raiz. Então a gente leva assim mesmo, beleza? Vamos para cima, moçada, vamos para cima. E a potência muscular é a capacidade de aplicar grande força no menor tempo possível contra uma resistência submáxima. É a capacidade de aplicar grande força, ou seja, o movimento é rápido, pessoal. É a habilidade de você movimentar o corpo um objeto no menor tempo possível. Logo, galera, quando você faz um trabalho de potência, você não pensa em grandes cargas. Você vai trabalhar ali com cargas que são de moderadas para baixas, só que a velocidade de execução é muito alta, tudo bem? Então, galera, a gente acaba aqui de conceituar as 4 vertentes da força. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque é o seguinte, a gente vai tratar daqui a pouquinho sobre hipertrofia muscular. E aí a gente tem que ter noção daquilo que a gente vai acabar por trabalhar durante um programa de treinamento que seja voltado para a hipertrofia muscular. Tudo bem? Então vamos seguindo, galera. Eu falei para vocês há pouco das ações musculares. Então observem o seguinte. Na ação concêntrica, vamos olhar aqui a imagem do lado esquerdo aqui da tela. Na ação concêntrica, neste caso,
vocês vão observar que o nosso boneco aqui, ele está vencendo a resistência. Na fase concêntrica aqui, ele está fazendo a flexão do cotovelo. Olha o que acontece com o bíceps. Então, galera, observem que o bíceps tem diminuição do seu comprimento e aumento do seu ventre durante a atividade, durante a ação concêntrica. Neste caso, então, você está vencendo a resistência. Tudo bem? Na ação excêntrica, pessoal, o que vai acontecer é que você perde para a resistência. Olha o que vai acontecer na ação excêntrica. Tá? Na ação excêntrica, moçada, vejam que o músculo está alongando e o ventre muscular, então, é diminuído. Logo, você, então, perde aqui volume no que refere-se ao ventre. O ventre, então, fica menos volumoso, mas você ganha em amplitude. Você aumenta o tamanho do músculo. Tudo bem? E na contração isométrica, galera, vocês vão ver aqui que não há movimento muscular, tá? O músculo está sustentando a sobrecarga, beleza? E aí, pessoal, um detalhe muito importante que a gente precisa frisar em relação a isso é o seguinte: na contração concêntrica, nós temos o maior gasto energético, tá? Só que a produção de força na fase concêntrica, ela é menor. Tá? A nossa produção de força durante a fase concêntrica é menor do que na fase excêntrica e do que na fase isométrica. Como assim? Não entendi. Vamos lá. Galera, para você fazer uma contração concêntrica como essa da imagem aqui, o que a gente está fazendo neste caso? Há um gasto significativo de ATP para que as miosinas consigam tracionar as actinas. Eu tenho uma videoaula que falo sobre isso, falo sobre o mecanismo da contração muscular. Se você ainda não compreende o mecanismo da contração muscular, procura essa videoaula, tá bom? Então, você na fase concêntrica gasta energia, você gasta ATP. Esse ATP chega à cabeça da miosina, na cabeça da miosina ele sofre uma clivagem pela enzima miosina TPase, e essa miosina TPase então quebra o ATP, deixando ADP e fosfato inorgânico. Tá? Quando o fosfato inorgânico se desprende dali, a miosina consegue então tracionar a actina, se ligar à actina, depois o ADP sai e há o tracionamento, tá bom, da miosina por parte da actina. A miosina traciona essa actina. Então, durante a fase concêntrica, há sempre gasto de ATP para a miosina conseguir tracionar as actinas. Além disso, precisa chegar muito cálcio, tá? Nas troponinas, que são proteínas que regulam aqui a contração. Já na fase excêntrica, moçada, não é preciso necessariamente que se chegue a ATP para a miosina se desprender da actina. Por quê? Porque durante a ação excêntrica, a musculatura, as proteínas, elas vão se esticando. Então, há rompimento, a saída da miosina, o desprendimento da miosina da cabeça da actina, ou melhor, o desprendimento da actina da cabeça da miosina vai acontecer principalmente por conta de uma ação mecânica. Então, há rompimento. É por isso que muitas vezes os pesquisadores, os treinadores, os personagens, eles solicitam que você demore mais na fase excêntrica, que é para aumentar a quantidade de microlesões. Você aumenta o dano tecidual e estimula as vias hipertróficas, estimula um pouco mais as vias hipertróficas. Não estou dizendo que o treino excêntrico é melhor do que o concêntrico e nem o inverso. Eu estou dizendo que são estratégias diferentes que podem ser adotadas. Mais à frente a gente vai falar dessas estratégias, tá? Não na aula de hoje, em uma outra aula, tá? Em uma outra situação. Então, galera, vamos falar agora de como como uma pessoa pode ganhar força muscular. Eu já conceituei a força aqui para você, eu já disse quais são as diferenças entre contração concêntrica e contração excêntrica, e agora o que nós vamos fazer é falar para vocês, o que eu vou fazer agora é falar para vocês como ocorre o ganho de força muscular, tudo bem? Então vamos lá, ganho de força muscular. Observem aqui nessa imagem, pessoal.
nós temos uma imagem clássica, tá, que explica como nós podemos ganhar força no início, nas fases iniciais do treinamento, e como nós podemos ganhar força ao longo do treinamento. Observem aqui o seguinte, então, nós temos 3 linhas. Aqui nós temos um treinamento, aqui nós temos o ganho de força propriamente dito, e aqui nós temos os fatores influenciadores para esse ganho de força. Então observem, pessoal, que nesta primeira imagem aqui, tá? Neste estudo aqui de Sale, eles identificaram o seguinte, que os ganhos iniciais de força, pelo menos nas primeiras 20 semanas, são decorrentes principalmente de adaptações neurais. Pouco se observa em relação a ganhos de força resultantes da hipertrofia, mas é principalmente por questões de adaptações neurais. Observem que, com o passar do tempo, de maneira crônica, o ganho de força ele vai sendo atribuído também ao aumento de massa muscular, mas não há necessariamente uma proporção entre aumento de massa muscular e ganho de força. Observem aqui que o ganho de força ele perdura, ele aumenta aqui, ele vai sendo contínuo até que chega um momento que a força é estabilizada. Tanto a força quanto a hipertrofia muscular, pessoal, vão estabilizar com o tempo. E aí, galera, eu não estou fazendo apologia ao uso de esteroides, mas pode ser que chegue um momento da vida de uma pessoa que, se ela quiser evoluir no treinamento dela, ela vai precisar fazer o uso desses caras aqui, tá bom? É por isso que muitos atletas, com o passar dos anos, 4, 5 anos de treinamento, adotam uma estratégia de uso de esteroides, tá bom? É certo, é errado, isso aí é uma outra questão. Não cabe a nós discutirmos aqui neste momento, tudo bem? Mas vamos prestar atenção no seguinte, nós temos adaptações neurais e a hipertrofia muscular que vão influenciar no ganho de força, tudo bem? Então, ganho de força é resultado de adaptações neurais e hipertrofia. Isso você não pode esquecer. Ganho de força é o resultado de adaptações neurais e hipertrofia muscular. Qual é mais importante? Depende do momento, tá bom? Depende do momento, beleza? Galera, o que eu sugiro para você? Printa essa tela aí, dá uma força pro tiozão, printa essa tela, divulga isso aí, tá? Publica isso aí e me marca, beleza? E aí, galera, a gente fala de ganho de força, mas o pessoal que procura os personagens, eles não, os clientes que procuram os personagens, eles não querem necessariamente aumentar a força. O que eles querem? Eles querem é ganhar massa muscular. E aí uma pergunta muito comum é: Agnello, com quanto tempo eu começo a ganhar massa muscular? E o que eu respondo, pessoal? Depende. Depende de quê? Tem estudo que mostra que com aproximadamente 20 dias você consegue ganhar massa muscular. Não entendi. Olha só esse estudo aqui então, tá bom? Esse estudo que foi publicado em 2007, tá? Qual foi o objetivo deles? Avaliar as mudanças precoces no tamanho e na arquitetura muscular durante um programa de treinamento de resistência de alta intensidade de 35 dias, ou seja, 1 mês e 1 semana, tá? Em 7 jovens ativos, tudo bem? Eram 5 homens e 2 mulheres. Então, eles fizeram esse exercício aí no isocinético, tá bom? Eles faziam, tá? Eles faziam a contração concêntrica e excêntrica com a mesma carga, tá bom? Os indivíduos, eles foram testados, então, no início do estudo, foram testados aos 10, 20 e no final do treinamento, 10 dias, 20 dias e aos 35 dias, ou seja, momento 0, momento 10, 20 dias, 35 dias. Beleza? O que eles avaliaram, pessoal? A área de secção transversa dos músculos, tá bom? Do quadríceps. Avaliaram a força máxima, tá? Medida ali através da contração muscular voluntária máxima e também da atividade, avaliaram também a atividade elétrica.
e também avaliaram então a atividade eletromiográfica. Beleza? Como foi o treinamento, pessoal? Foram 12 sessões de treinamento, eram 4 séries. Eles faziam em cada sessão 4 séries com 7 repetições máximas e o intervalo entre as séries era de 2 minutos. Beleza? Olha só os resultados, galera. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda. Olha só o que é a ciência, moçada. Sabe o que significa isso aqui? Tá bom? Sabe o que significa isso aqui? Tá? É que houve aumento de força no momento 10, tá? Aos 10 dias já foi observado ganho de força, tá bom? Agora, olha só, com 20 dias, olha a área de secção transversa do músculo aqui, diferente, moçada. Os caras começaram a hipertrofiar com 20 dias, tá? 20 dias de treinamento. Na verdade, não é que eles começaram a hipertrofiar com 20 dias, é que com 20 dias já foi observado isso aqui. Então, vejam bem, eram 3 sessões semanais, 4 séries com 7 repetições, tá bom? 4 séries com 7 repetições. Volume semanal de treino, 12 séries, galera. 12 séries para os músculos extensores do joelho. E com 12 séries em 20 dias, ou seja, 3 semaninhas de treino, 3 semanas, tá? Os sujeitos já apresentaram ganho de massa muscular. Ah, essa hipertrofia foi sarcoplasmática, foi miofibrilar, é outra coisa que a gente vai discutir na próxima aula, tá? Mas o que interessa, o músculo aumentou de volume, é isso que o teu cliente quer. Então não adianta tu ficar metendo ali um monte de séries, um monte de repetições para esse cara. Tudo bem, o volume ainda o volume, pessoal, é a variável mais importante para a hipertrofia muscular. Só que quando a gente fala que o volume é a variável mais importante, a gente não está dizendo que é o volume altíssimo, pô. É o volume adequado. O volume adequado ainda é a variável mais importante para a hipertrofia muscular, tá bom? E quando a gente para analisar as regiões específicas, nós conseguimos ver o seguinte, tá? Os músculos que mais se desenvolveram, pessoal, vasto lateral, vasto medial, a gente consegue ver bem, e reto femoral, tá bom? Reto femoral. Aqui é o fragmento, é a porção medial do músculo, tá? A porção proximal do músculo, beleza? Já na porção distal do músculo, galera, a gente não conseguiu, os autores não conseguiram, por exemplo, visualizar ganhos no vasto medial nos primeiros 20 dias, mas nos demais, todos eles conseguiram, tá? Conseguiram visualizar em todos. Então, cresceu tanto o reto femoral, quanto o vasto lateral, quanto o vasto medial. Agora, a gente tem que levar em consideração que na porção distal não deu para visualizar o reto femoral. Na porção distal não deu para visualizar o reto femoral. Por quê? Porque ele vai passar ali por baixo, certo? Do vasto medial e do vasto lateral. Mas observem que, de maneira geral, o quadríceps hipertrofiou, tanto na porção proximal quanto na porção distal, a partir de 20 dias de treinamento. Cara, isso é fantástico. Olha só a informação que eu estou te passando aqui. Só isso aí já vale a curtida. Só isso aí já vale o compartilhamento. 20 dias, galera. 4 séries com 7 repetições máximas. Os sujeitos, então, tiveram hipertrofia muscular. Beleza? E olha só, galera, a gente falou de adaptações neurais e a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Tudo bem? Olha só aí o que é isso. Por que está essa imagem aí da Gal Gadot? É a ciência sambando na cara dos leigos, beleza? Adaptações neurais, moçada. Adaptações neurais. Vejam bem,
quais são as adaptações neurais, então, que vão promover aquele ganho de força? A hipertrofia, pessoal, é o aumento do volume do músculo, isso todo mundo sabe. Esse aumento pode ser por conta de água ou por conta da quantidade de proteínas, tá? A hipertrofia é chamada de sarcoplasmática ou miofibrilar, tá? Beleza, isso influencia na força. Agora, quais são as adaptações neurais que vão influenciar na força? Tudo bem? Então, vamos lá. Adaptações neurais. Olha só que interessante, pessoal. Um dos primeiros estudos que avaliaram, um dos estudos mais clássicos que avaliaram como o organismo se comporta para ganho de força e de hipertrofia muscular foi este aqui, tá bom? E olha só que interessante. O que os pesquisadores identificaram? Tá? Que nas primeiras 12 semanas, o ganho de força foi principalmente por conta de adaptações neurais, e a partir disso foi por conta da hipertrofia. Não que as adaptações neurais deixaram de contribuir. Isso aqui quer dizer que diminuiu a força do sujeito, diminuiu a adaptação neural? Não, aqui está dizendo só em questão de contribuição, tá bom? De contribuição. Então, galera, olha só, com 12 semanas... a gente observou que a força aumentou por conta de adaptações neurais. Após 12 semanas, já foi observado que aumentou principalmente por conta da hipertrofia muscular. E aí, o que são essas adaptações neurais? O que acontece nessas adaptações neurais? A gente tem que levar em consideração duas propostas aqui, tá? 2 segmentos, ou seja, a coordenação intramuscular e a coordenação intermuscular. Primeiramente, vamos falar da coordenação intramuscular. O que significa isso? É que aumenta a eficiência nos padrões de recrutamento neural, o que vai fazer com que você ative mais facilmente o músculo agonista. O que é o músculo agonista? É o músculo que realiza a ação principal. Então, você aumenta a eficiência do padrão de recrutamento e chama logo esse agonista para o trabalho, tá bom? Além disso, pessoal, uma adaptação neural importante quando você vai deixando de ser sedentário para se tornar uma pessoa ativa. Você tem inibição do órgão tendinoso de Golgi. Só para deixar claro, o órgão tendinoso de Golgi, ele inibe a sua atividade muscular, mandando uma informação para o seu cérebro falando o seguinte, esse cara vai lesionar, então cessa a contração, faz com que ele pare de contrair, tá? O órgão tendinoso de Golgi está localizado no tendão, ou seja, está localizado bem próximo, está localizado na inserção do músculo, tudo bem? Ele está localizado, ele está ligando o músculo ao osso, então é ele que transmite essa informação, tá? Para o cérebro, e o cérebro manda uma informação, transmite a informação para o sistema nervoso central processa a informação e manda de volta um estímulo inibitório da contração. Além disso, galera, a gente fala também da coordenação intermuscular. O que acontece, pessoal? Quando a gente fala de coordenação intermuscular, a gente está dizendo que melhora a coordenação agonista-antagonista. Isso é cocontração, a gente então diminui a quantidade de cocontrações. Quando você contrai o agonista com o antagonista, a gente chama isso de cocontração. Se você inibir se você inibe, por exemplo, o antagonista, tá? Inibe parcialmente o antagonista durante a ação concêntrica de um agonista, então você trabalha de maneira melhor. Por exemplo, se eu quiser fazer um exercício de rosca direta, eu tenho que contrair os músculos flexores do cotovelo, bíceps braquial, enfim. Agora, eu estou contraindo os flexores do cotovelo e contraindo muito os extensores do cotovelo, por exemplo, o tríceps braquial, o que vai acontecer? Eu vou ter mais dificuldade para gerar força, tudo bem? O que acontece quando você começa a treinar, se você é sedentário e começou a treinar? Os dois músculos, o bíceps e o tríceps, por exemplo, eles vão contrair ao mesmo tempo, quase que com a mesma força, quando você quer fazer uma flexão de cotovelo. E aí você tem dificuldade, o cara fica tremendo ali, enfim. Quando você, então, está adaptado, você faz o movimento com muito mais facilidade. Observa que o teu cliente iniciante, ele está pegando ali 5 quilos de cada lado na rosca direta e está morrendo para fazer a contração. O que acontece? Um mês depois ele está pegando 10, 15, e você fala, cara, o bicho está muito forte.
só que ele não hipertrofiou tanto. Ele até ganhou massa muscular, mas não ganhou tanta massa muscular assim. Por que aumentou então essa força dele? Porque nós melhoramos, nesse caso, a coordenação neuromuscular. Nós melhoramos a coordenação intramuscular e intermuscular. Além disso, pessoal, umas outras coisas que acontecem que eu não coloquei aqui no slide, tá? Só para não poluir, não deixar o slide poluído, assim eu acho que ficou perfeito. Mas umas outras coisas que acontecem também muito importantes são aumento na concentração de neurotransmissores pré-sinápticos. Eu já falei para vocês em outras aulas que o músculo para contrair precisa de um estímulo nervoso. Pô, a gente está falando de adaptação neural, então precisa ter um nervo ali. Na extremidade desse nervo, no axônio desse nervo, a gente tem então vesículas sinápticas que carregam neurotransmissores. O que acontece? Conforme você vai treinando força, você aumenta a quantidade de neurotransmissores nessas vesículas sinápticas. Tudo bem? Você também aumenta a quantidade de receptores pós-sinápticos. Aumentei a quantidade de neurotransmissor, agora se eu não aumento a quantidade de receptor, o que acontece? O neurônio libera o neurotransmissor e o neurotransmissor não tem aonde se ligar. Quando então eu tenho um aumento na quantidade desses receptores, eu tenho então aqui um receptor e um neurotransmissor se conectando a ele. Eu aumento tanto o neurotransmissor quanto aumento a quantidade de receptores pós-sinápticos. E, por fim, eu aumento o espaço da junção neuromuscular. Eu aumento a junção neuromuscular, eu tenho mais receptores e tenho mais neurotransmissores, o que vai acontecer? Ganho de força. A informação fica facilitada do neurônio para o músculo e aí o músculo trabalha com maior efetividade. Beleza, galera? Porra, eu tenho certeza que essa aula foi show para você, viu? E se você então gostou dessa aula, dá uma curtida, beleza? Dá um joinha aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha, manda essas informações para os seus colegas, moçada, tá? Mostra para as pessoas que vocês estão estudando, mostrem para as pessoas que, mesmo em uma época tão difícil quanto a que nós estamos, vocês estão estudando. Tenho certeza que quando essa fase passar, sabe o que vai acontecer? Vai encher de clientes para você, porque a galera vê que você está se dedicando, você está aprendendo coisas novas. Beleza, galera? Então eu fico por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos estudar para a gente crescer junto. Fui!